Olá pessoal que nos segue aqui no canal Saúde e Evidências, muito bom estar com você novamente. Espero que você esteja bem diante dessa confusão toda que a gente tem vivido com relação a esta pandemia. Muita esperança na vacina, mas até o momento pouca vacina para imunizar a população. Bom, nós demos um períodozinho de pausa aí, mas agora nós estamos de volta, esperando manter a nossa regularidade aqui com você, para sempre mantê-lo muito bem informado sobre assuntos de saúde, sempre baseado em evidências científicas. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho hoje de um estudo que eu realmente estava esperando, mas que infelizmente não deu uns resultados tão bons quanto de fato a gente esperava no meio científico. Estou falando do uso da colchicina, um medicamento utilizado na gota, na artrite gotosa, para o tratamento da Covid, né? Vou insistir em falar em tratamento sim, porque a gente espera que a vacina venha, mas enquanto ela não vem e o índice de morte cresce e o índice de contaminação também cresce e novas cepas vão aparecendo, infelizmente, com capacidade de contaminação ainda maior do que as anteriores, nós precisamos de tratamento, né? Qualquer tipo de tratamento que seja, nós estamos precisando. E a colchicina era uma esperança, ou pelo menos uma esperança maior do que ela trouxe. Mas enfim, deixa eu compartilhar esses resultados com você aqui. E se você quiser saber exatamente o que aconteceu, né, se vale a pena esperar que esse medicamento seja trazido para os protocolos de tratamento da Covid, fica com a gente aqui até o final deste vídeo e também deixa aí para a gente o seu like e se inscreva no nosso canal. Bom, a colchicina, como eu disse, é um medicamento para tratar artrite, é um medicamento comum, simples, né, que está aí no mercado já há muitos anos, bastante conhecido. Ela tem uma capacidade muito boa anti-inflamatória. E o problema da Covid, o que nos mostra ao longo do tempo, é que aqueles pacientes, aquelas pessoas que foram acometidas e que tiveram uma maior resposta inflamatória, né, chamada tempestade inflamatória, eles reagem pior. E ninguém sabe quem vai ter essa tempestade inflamatória. Alguns grupos de risco são mais suscetíveis a ter essa tempestade inflamatória de maneira muito intensa. Porém, existe também pessoas que não são grupo de risco e que acabam tendo e que acabam complicando a doença. Não chegar nessa tempestade inflamatória, não ter essa tempestade inflamatória é fundamental para ter uma doença mais leve e passar bem por ela, quando a gente é contaminado com a Covid. O tratamento atual para evitar essa tempestade inflamatória ou combatê-la é feito com corticoide. O mais usado deles é a dexametasona, embora outros também possam ser usados. Mas está provado exatamente que o corticoide ele diminui significativamente, né, a mortalidade. Mas geralmente esse paciente tem que estar em ventilação mecânica para fazer o uso. E a colchicina seria usada em pacientes ambulatoriais mesmo. Foi esse, na verdade, o estudo foi feito desta forma, né? Ela pode ser usada para outras coisas também além da gota, mas ela é mais conhecida no tratamento da gota e foi tentada agora com a sua capacidade anti-inflamatória para tratar pacientes com a Covid. Bom, o estudo então foi feito em pacientes não hospitalizados, como eu disse, ou seja, pacientes ambulatoriais, né, com Covid. E foi avaliado o seguinte: previne morte e hospitalização, é capaz de prevenir a necessidade de ventilação mecânica. Então é um estudo assim de alto impacto, de alta, vamos dizer assim, ele é um estudo confiável porque ele tem uma evidência muito alta, é um estudo duplo, aquilo que eu sempre tenho dito aqui no canal, é um estudo duplo cego, randomizado, caso controle, né? Então ele cumpre todas esses padrões aí para ter uma evidência boa, ok? E ele começou a ser feito, realizado, conduzido na Universidade de Quebec, no Canadá, e também foi financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, ok? Bom, esse estudo, ele pegou aí, rolou aí em torno de 4.488 pacientes que tiveram um segmento durante 30 dias.
A dose utilizada de colchicina foi, nos primeiros 3 dias, eles usaram 0,5 miligramas 2 vezes ao dia. E depois, durante 27 dias, eles utilizaram 1 vez ao dia. Então, o paciente foi tratado aí, em média, 30 dias. Ok? Esse estudo começou em março de 2020 e acabou em dezembro de 2020 e agora saiu aí a sua publicação. A média de início de tratamento foi aí em torno de 5 dias após o início dos sintomas. Então, não esperou agravar. E não deve esperar, a gente sabe cada vez mais disso. Não dá para esperar agravar sintoma para ir para o hospital para fazer tratamento, como foi feito inclusive no início, né? Falando para as pessoas aguardarem em casa, só irem depois se estivessem sentindo algum problema. Hoje a gente sabe que o tratamento tem que ser o mais rápido possível, o acompanhamento mais rápido possível, os cuidados mais rápido possível. Uma coisa que eu achei interessante nesse estudo é que os pacientes selecionados para o estudo não eram pacientes saudáveis, não. Eram pacientes que tinham que ter pelo menos 40 anos de idade, então um público já um pouco mais velho, né, com diagnóstico comprovado de Covid, e pacientes que não tinham sido hospitalizados. Mas o paciente tinha que ter pelo menos um dos fatores de risco. Ou o paciente ter mais de 70 anos. Se ele tivesse menos de 70 anos, ele tinha que ser ou obeso, com índice de massa corporal acima de 30, ou diabético, ou hipertenso, com hipertensão descontrolada, vale ressaltar, pacientes que apresentam doenças respiratórias, doenças cardíacas, febre nas últimas 48 horas, nos últimos 2 dias e dispneia. Então eles pegaram pacientes já um pouco mais graves, nós podemos verificar aqui. Eu achei interessante isso, né? Porque você pegar só o paciente muito saudável, realmente fica um pouco, né, complicado. Esses pacientes é que têm maior risco de agravar e de precisar de uma internação, de uma intubação, etc. Bom, quais foram os resultados desse estudo? Os resultados foram que mostrou-se que o tratamento com a colchicina reduz, né, hospitalização e morte. Então tinha o grupo placebo e o grupo que não recebeu a colchicina, né, recebeu medicamento, mas não sem colchicina, sem o princípio ativo, e o grupo tratado. O grupo tratado, eles tiveram um índice de morte e de hospitalização e de necessidade de respirador menor do que o grupo placebo. Né? Então, o efeito da colchicina na redução da hospitalização e morte parece, inclusive, que foi mais efetivo em pacientes diabéticos. Embora o estudo não consiga definir isso claramente. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. A diabetes já é um fator que predispõe a um estado pró-inflamatório. Então, para esse paciente pegar Covid e evoluir para essa tempestade inflamatória é muito mais fácil do que, por exemplo, você que não é diabético, porque ele já está com um nível de inflamação, de marcadores inflamatórios elevados. Então, assim, parece que o que dá a entender é o seguinte: como esses pacientes já estão nessa situação, assim, é mais marcado, mais marcante o efeito neles, mas não necessariamente o estudo conseguiu determinar se os diabéticos de fato seriam mais beneficiados. Enfim, mas houve redução entre todos de morte, hospitalização e necessidade de respirador, certo? Com relação à obesidade, ele não demonstrou diferença. Então, pacientes com mais de IMC com mais de 30, acima de 30, IMC abaixo de 30, não houve diferença não, ok? Os resultados foram bem parecidos, não teve muita diferença nesse caso. Mas por que eu disse no início que deixou um pouco decepcionado? Porque se você analisar bem os dados do estudo, a redução do risco absoluto foi pequena, muito pequena. Eu, particularmente, achei muito pequena. A redução do risco absoluto foi em torno de 1,4%. Portanto, o risco relativo de ter, mesmo usando colchicina, de ter que se internar, de ter que ser entubado e de morte, o risco relativo continuou grande. Menor, mas ainda muito alto. Então, assim, a gente esperava um pouco mais da colchicina.
né? Era uma esperança no meio aí, já muita gente aguardando esse paper com uma certa ansiedade. Não posso dizer que não houve redução. Eu estou te dizendo que foi aquém do que eu li antes e muitos aguardavam. Foi um estudo longo, foi um estudo com muitos pacientes, embora eles tiveram que parar antes ali com muitos pacientes. Essa é uma limitação do estudo, né? Não chegaram a atingir o número que se esperava que atingissem, mas então necessitaria ainda de um maior número de pacientes, mas de qualquer forma foi um estudo bem longo, com uma amostra bem significativa, e aí fica um pouco da decepção da comunidade científica com relação a esses resultados. Houve diminuição, mas talvez para evitar a tempestade inflamatória, talvez o corticoide, né, ainda de acordo com esse estudo, talvez não, com certeza o corticoide ainda é muito mais, os resultados do corticoide ainda sejam muito mais significativos. Creio eu que talvez por isso a colchicina não faz parte ainda de nenhum protocolo clínico de tratamento. Eu não conheço, pelo menos. Talvez exista sim, mas eu não conheço nenhum protocolo clínico ainda usando colchicina para tratamento da Covid. Porque os resultados ficaram um pouquinho aquém, né? Infelizmente. A gente está precisando mesmo aí já pensou? Ambulatorial, né? Tratando, colchicina com resultado bom, até melhor do que o corticoide, até com menos efeitos colaterais do que o corticoide, mas não veio tão bom quanto a gente esperava. Essa é um pouco de decepção. Mas quais seriam os efeitos adversos desse fármaco? O principal foi gastrointestinal, diarreia, né? O grupo tratado em torno de 14% das pessoas teve diarreia. Pneumonia, menor do que no grupo colchicina, né? Na verdade não teve assim significativo, foi menor, né, no grupo colchicina do que o placebo. Pneumonia viral, provavelmente também menor do que no grupo com colchicina. Pneumonia bacteriana, sem aumento de risco para a pneumonia bacteriana nos pacientes tratados. Uma coisa que deixou preocupado nesse estudo e que os pesquisadores não souberam explicar exatamente por quê, é que existia um maior risco de embolia pulmonar nos pacientes tratados com colchicina. Esse é um dos piores problemas que a Covid pode trazer, é a embolia pulmonar, certo? E a gente sabe que, por isso que a gente usa anticoagulante, né, para evitar, diminuir esse risco, né? E nos pacientes com colchicina esse risco foi maior e eles não souberam explicar exatamente por quê. No mínimo preocupante esse dado, tem que investigar mais, tem que avaliar mais. Bom, resumindo, o estudo mostra que houve redução de hospitalização, redução de ventilação mecânica, mas não foi tão significativo assim, tá? Então, ficamos na esperança aí de novos tratamentos e mais do que nunca do aumento da oferta de vacina e imunização da população. Esta é no momento, o grande reforço no combate a esta pandemia. Vacina, pessoal, não tem outra saída até o momento. Temos medidas paliativas, né, que infelizmente não funcionam, mas não funcionam tão bem, mas a medida mesmo para resolver o problema é a vacina. E quanto antes a gente conseguir imunizar o maior percentual da população, melhor será. Haja visto que os países que vacinaram muita gente já estão com os índices bem melhores. É isso aí, esse aqui é o canal Saúde e Evidências. Se gostou do vídeo, deixa um like aí pra gente, comenta, convida os seus amigos para participarem, para estar aqui conosco no canal. É sempre muito bom estar com você. Canal Saúde e Evidências, um canal que faz diferença na sua vida. E valeu, pessoal, até a próxima. Um grande abraço para todo mundo.